Olá a todos, sou Ellen Gandra e no podcast de hoje vamos falar sobre a diferença entre lobby e advocacy. Antes de iniciar, gostaria de convidar a todos vocês que pensassem em que esses dois termos se diferenciam. Vamos lá? Um ponto importante para entendermos a diferença entre esses dois termos é destacarmos que a estruturação da defesa de interesses surge como importante instrumento para o exercício da cidadania e é justamente neste contexto que práticas como lobby e advocacy mostram-se primordiais para o fortalecimento de práticas democráticas. Embora os dois termos sejam comumente confundidos e concebidos de forma extrema, os conceitos são fundamentalmente diferentes, ainda que possam apresentar algumas semelhanças. Então, vem comigo entender essa diferença. De forma simples, o advocacy pode ser compreendido como a defesa de uma causa e capacitar agentes transformadores, enquanto o lobby busca influenciar diretamente o agente público ou político na tomada de decisão. O advocacy ele tem a ver com identificar, adotar e promover uma causa. Dessa forma, o advocacy é uma ferramenta utilizada principalmente para representar os interesses de um grupo ou causa específica, de modo que mobilizam atores para a criação de uma ação que possa influenciar na formulação e implementação de políticas públicas, ou mesmo promover mudanças estruturais e comportamentais. A prática do advocacy visa o engajamento de diversos grupos e não apenas o tomador de decisão. Sendo assim, o objetivo do advocacy é, sobretudo, conscientizar a maior parte possível da população sobre a importância da causa que defende e os seus impactos para toda a sociedade. Um exemplo de advocacy pode ser observado na elaboração e aprovação da Lei Maria da Penha, que contou com a atuação de diversas organizações não governamentais e demais atores da sociedade, para a criação de um projeto que pudesse garantir a segurança da mulher e ajudar vítimas de violência doméstica. Antes de continuarmos a entender a diferença entre esses dois termos, é importante destacar alguns pontos sobre o advocacy. Em primeiro lugar, é importante entender e distinguir grupos de interesse público que visam os interesses da saúde, da educação e da segurança pública, de grupos de interesse comercial e empresarial, que buscam avançar os seus interesses particulares com vista a aumentar os seus lucros. Um outro ponto é que, quando se fala em advocacy, estamos pensando em ações que geram impacto social e que geram transformação social de fato, que mudam a vida e a condição de saúde das pessoas. Podem ser, por exemplo, melhorias de indicadores de saúde, de educação e como aquelas presentes nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Outro ponto, que essas transformações, que não são nada fáceis de alcançar e são muito importantes, são um grande legado para as gerações futuras. Para que isso aconteça, no entanto, elas precisam ser protegidas, uma vez que não há nenhuma garantia que podem haver retrocessos no futuro. Por isso, a nossa ação deve ser permanente. Sendo assim, o advocacy é algo maior que o lobby e vai também além do ativismo e do atendimento filantrópico. Na verdade, essas duas formas podem fazer parte das ações de advocacy, que se utiliza, por exemplo, de lobby, campanhas, ações da iniciativa privada, articulação de setores, entre outras ações. Ser ativista é agir em nome da solução de questões sociais e políticas. É estar na vanguarda de um movimento, muitas vezes comprometendo sua própria energia para buscar justiça e evocar mudanças. O objetivo da advocacy é comumente associado a chamar atenção para uma injustiça e apoiando as causas do ativista. A ação direta de ativismo, por exemplo, requer o investimento de energia e o dispêndio de dinheiro, capital social ou político,
enquanto a advocacia em saúde é um dos muitos passos necessários para afetar a mudança, usando, por exemplo, palavras escritas ou falas para trazer consciência para uma causa. E o lobby? Então vamos lá entender o que seria o lobby. O lobby, por outro lado, quase sempre é compreendido de forma equivocada, como uma prática ilegal e malquista, e por muitas vezes opostos aos princípios do advocacy. Mas ele possui igual importância para a sociedade de forma geral. O seu exercício também compreende a defesa de interesses de um grupo, cuja finalidade é influenciar políticas vigentes ou colaborar para a construção de políticas futuras, a fim de beneficiar seus representados de maneira direta com os tomadores de decisão. Dessa forma, o lobby pode ser entendido basicamente como um ato de exercer pressão sobre algum poder da esfera pública ou política, com o objetivo de influenciar na tomada de decisão em relação ao interesse que se defende. A exemplo do exercício do lobby está a participação em audiências com membros do governo, com o objetivo de apresentar e orientar a tomada de decisão em favor de indivíduos, grupos ou empresa. Um outro exemplo está na participação em audiências públicas, a fim de manifestar opiniões favoráveis ou contrárias aos temas discutidos. Enfim, promover informações e pressões capazes de influenciar a tomada de decisão. Em resumo, verifica-se que o advocacy busca principalmente gerar maior conscientização sobre uma causa pública, engajando outros atores para que esses pressionem os tomadores de decisão. Assim, uma campanha de advocacy pode conter ações de lobby, com comunicação direta com o tomador de decisão, mas não privilegia ou se restringe a esse modo de atuação. Você consegue distinguir a diferença entre esses dois termos no contexto social ou na sua prática profissional? Observe no seu contexto de trabalho, no campo da saúde, da educação ou em outra área, a atuação de diferentes grupos e quais estratégias que eles utilizam para tentar articular as suas ações. Será que utilizam do lobby, do advocacy e quais interesses que eles procuram atender? Hoje ficamos por aqui e espero ter contribuído para o entendimento desses conceitos. Um abraço e até mais!